Olá, eu sou Bárbara Arato e começa agora mais um NBTV Entrevista. E hoje eu converso com a professora Catarina Santos, da Faculdade de Educação da UNB. A professora Catarina é coordenadora do Comitê DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E hoje nós vamos falar sobre a possível volta às aulas presenciais, no momento em que o Brasil já ultrapassa os 400 mil mortos pela Covid-19. Confira a entrevista. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Pois é, a gente já estava com saudade. Mas vamos lá. Professora, só para situar aqui um pouco o público, na rede pública nós temos 18 estados e o DF com aulas remotas atualmente, segundo o Conselho Nacional de Secretários da Educação. E nas escolas particulares, 16 estados, entre eles o DF, estão adotando aquele modelo híbrido, né, em que alguns alunos ficam em sala e outros em casa. Mas há uma pressão para uma volta total dessas aulas presenciais e principalmente na rede pública. Então, nesse momento atual da pandemia, é possível voltar com segurança a essas aulas presenciais? Não, não é possível, e aí eu vou te falar por quê, Bárbara, porque, na verdade, o que nós estamos falando? O retorno das atividades presenciais requer um conjunto de elementos. Os elementos que têm a ver com as questões epidemiológicas, né, com os equipamentos de proteção individual, com a infraestrutura da escola. E nós não temos nenhum desses três. Então, o que acontece? Com as novas variantes, sobretudo do coronavírus, as recomendações feitas são, né, e aí a gente segue muito, inclusive, as recomendações da Fiocruz, que a gente tenha, por exemplo, baixo índice de contaminação, baixo número de mortes, o setor hospitalar né, com baixa internação, que a gente tenha o chamado TRIS, né, que é a testagem, contato, né, rastreamento e isolamento. Então, a gente precisa ter, e nada disso o Brasil tem nesse momento. Depois disso, sobretudo com as variantes que nós temos atualmente, há uma indicação de, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, além de álcool em gel, essa coisa de sanitização, tudo isso, tem a questão do uso de máscara por todas as pessoas, né? E aí nós não temos sequer essas máscaras para crianças, e essas máscaras têm que ser a PFF2 ou a N95. E aí o poder público teria, inclusive, que distribuir a questão dessas máscaras para estudantes, para a comunidade escolar como um todo, e possivelmente para a população toda que comprova aí que não tem condições de comprar essas máscaras, que são mais caras, que dá para usar 2, 3 vezes, mas vai depender, ou algumas semanas tem que ter rodízio dessas máscaras. Quando a gente está lidando, por exemplo, com a questão da escola, você pode ter a questão de crianças que tiram essas máscaras dos professores, que não tem que usar a máscara de forma adequada, e aí tem que ter um processo de acompanhamento e fiscalização para a utilização dessa máscara, porque precisa vedar para não ter a emissão de ar, porque a contaminação se dá por aerosóis. E aí, no âmbito escolar, além de tudo isso, a gente teria que diminuir o número de estudantes por sala, teria que ter ventilação adequada, né? Então a gente teria que ter como fazer a higienização do ar, que tem a ver com essa circulação do ar, com a ventilação do ar o tempo inteiro, e nenhum desses elementos o Brasil apresenta no momento, e não apresenta nem na rede pública nem na rede privada. As escolas da rede privada, elas também não têm a circulação de ar, que é um dos elementos mais importantes para conter o contágio do coronavírus em ambientes que tenham aglomeração. Então, nós temos muitas escolas, sobretudo privadas, que são escolas climatizadas, escolas que têm divisões por drywall. Então, assim, a gente tem aí uma infraestrutura de nossas escolas que não foram pensadas para uma condição como essa. Quando a gente olha os dados do censo escolar, por exemplo, vai dizer que só em torno de um pouco mais de 30% das nossas escolas tem ventilação adequada, mas era a ventilação adequada respondida pelos profissionais da escola sem o elemento da pandemia. Então, se você tiver critérios técnicos para a pandemia e vá perguntar para esses profissionais se tem ventilação adequada, possivelmente as respostas serão outras, né? Até pela infraestrutura. Basta a gente olhar as escolas aqui da capital, qual é
o formato arquitetônico das escolas de educação infantil, por exemplo, que tem as janelas são tipo basculantes que ficam na parte de cima. Se a gente olhar os prédios da Universidade de Brasília, então tudo isso vai nos dizer que nós não temos a questão da ventilação, além de tudo o resto. E para piorar a questão, quando a gente olha para as nossas escolas públicas, né, inclusive os pediatras que costumam dizer que a escola é o espaço mais seguro, esse tipo de coisa, eles estão analisando muito a partir de um conjunto de crianças que são atendidas nos seus consultórios, muitas vezes olhando para a realidade de escolas mais centrais, do eixo Rio-São Paulo, Brasília, esse tipo de coisa, e a gente nunca olha que o Brasil são muitos Brasis com características muito diferentes. Então, quando a gente olha para as escolas públicas, né, e essas escolas públicas que estão sob a responsabilidade, sobretudo, dos municípios, que são os entes da federação com menor capacidade arrecadatória, essas escolas não têm saneamento básico, não tem atendimento por água tratada pública, não tem água encanada. Então, assim, nós estamos com essa condição, então nós não temos condições sequer de oferecer o mínimo do mínimo, que é água encanada, água potável, para que as pessoas lavem as mãos, consumam esse tipo de coisa. Então, dizer que nesse cenário nós podemos retornar às aulas com segurança é, no mínimo, ignorar uma realidade ou fazer uma pactuação com a disseminação do vírus e com a morte. É não se importar com a vida da população. Tem, inclusive, uma nota técnica da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, nos mostra que, na verdade, nós não temos condições de retornar às aulas de forma segura. E, por outro lado, os alunos da escola pública também, que estão em casa hoje assistindo a aula remota, na verdade, a gente tem uma série de estudantes que nem acesso a essa aula remota tem, né? Que não tem acesso a equipamentos, a computadores, nem celulares, internet, enfim. Então, é um cenário complexo, né, professora? Inclusive, está no Congresso Nacional para votação do veto total do que o presidente fez ao PL 3777, se não me lembro, se não me recordo, se não me falha a memória, que foi o PL que foi votado para garantir que o governo federal financiasse equipamentos para professores e estudantes que não tinham acesso. Então, esse PL foi votado. Então, a questão do acesso ela é fundamental. Se o ensino é remoto, o meio de alcançar esse processo tem que ser pelas tecnologias. Então, eu preciso garantir acesso às tecnologias. E essa deve ser a prioridade do Brasil. E a escola, a educação, ela é espaço de vida, desenvolvimento da vida, desenvolvimento do sujeito. A escola tem sido espaço de proteção, de múltiplas proteções, inclusive. Então, nós não podemos, né, fazer com que a escola seja um fator de exclusão daqueles que já são excluídos e que têm na escola a sua única possibilidade. E se eu não tenho a infraestrutura da escola funcionando presencialmente, eu preciso fazer com que essa infraestrutura favoreça os estudantes de forma remota. Só que aí a gente tem um outro elemento, né? O processo de aprendizado passa por um conjunto de garantias de direito. Então, a gente vai ter, além do não acesso, a gente vai ter domicílios que não há condições de segurança para que as crianças sentem e possam estudar, que não há espaço físico para que isso aconteça. A população brasileira tem, sobretudo das escolas públicas, tem baixa escolaridade, então você não consegue ter pessoas em casa que fiquem em casa e que possam ajudar orientando esse processo de ensino-aprendizagem. Muitas vezes os professores têm que ligar ou mandar um áudio para o WhatsApp das famílias explicando a atividade que foi encaminhada de forma impressa. Então, a gente precisa olhar que nós estamos lidando com esse contexto, que é um contexto de desigualdades que não tem a ver simplesmente com a pandemia, que a pandemia só escancara as desigualdades que existiam, que o espaço físico da escola ajudava a lidar com isso, e que agora, não tendo espaço físico, o governo não tem, né, garantido as condições para que isso aconteça. E aí a gente vai ter as famílias passando fome e as crianças também passando fome, e nós não distribuímos a alimentação. Então, uma forma de garantir isso, de garantir mais proteção, teria sido a aprovação, por exemplo, do auxílio emergencial de R$600 a R$1.200 enquanto durasse a pandemia, porque isso garantiria que essas famílias que estão passando fome pudessem ter alimentação, que essas mães pudessem cuidar dos seus filhos, né, protegê-los
de tudo isso, pudesse, por exemplo, fazer com que elas não tivessem tão expostas ao próprio vírus. Então, garantir renda a essa população que está cada vez mais entrando na pobreza ou na extrema pobreza, né? A gente está aumentando o número de pessoas na extrema pobreza, sobretudo agora em 2021, quando não teve o auxílio emergencial. Então, isso seria formas de garantir. Então, garantir alimentação, garantir local para morar, se a gente olhar até o preço do gás, como é que está, e garantir a distribuição dos equipamentos pedagógicos necessários para que o processo se desse. Então, o que seria pacotes de internet, unidades computacionais, e aí a gente diminuir um pouco esse abismo que já é tão grande com essa parte da população, que é a maioria dos nossos estudantes da educação básica, que são estudantes da escola pública e da educação superior também, né? A gente não vai esquecer, não pode esquecer as carências dos estudantes das universidades públicas e privadas, né? Então, professor, e nós tivemos aí um mês de abril tenebroso, nós ultrapassamos as 400 mil mortes aqui no Brasil, e ainda tivemos que lidar com aquele projeto de lei 5595/2020, que prevê que a educação seja considerada um serviço essencial e que, portanto, as aulas presenciais não fossem interrompidas nem mesmo nesses momentos de crise sanitária, né? Inclusive, nós estamos com um processo no Senado tentando ou rejeitar o PL ou retirá-lo de pauta para que a gente possa fazer debates públicos sobre a questão, coisa que na Câmara dos Deputados não foi possível fazer, foi muito atropelado. E aí é importante a gente entender o que é o PL, né? O PL 5595 foi um PL apresentado pela deputada Paula Belmonte, aí, né, com coautoria de outros deputados, do PSL, do Novo, e ele vai dizer o seguinte, olha, o que ele quer? Ele quer tornar a educação serviços ou atividades essenciais. As atividades essenciais, eles são regulamentados por lei específica, né? E vai dizer que o que é atividade essencial? Aquilo que, se não funcionar, coloque em risco a sobrevivência da comunidade, né? Então, coloque a vida em risco. Quando a gente quer, e aí diz o PL também que é vedada a suspensão das aulas no formato presencial, então a essencialidade só é para as aulas, para a educação no formato presencial. Então, se não é formato presencial, ela deixa de ser essencial. Então, tem coisas muito esdrúxulas. E sendo o serviço essencial, as escolas precisam funcionar presencialmente, e é importante que a gente diga presencialmente, porque as escolas nunca pararam de funcionar. Então, elas precisam funcionar presencialmente em qualquer estado de calamidade, seja na pandemia, seja em estado de guerra, seja se o mundo estiver pegando fogo, você precisa funcionar as escolas, então, em qualquer, se eu coloco como serviço essencial, que é a questão de segurança, os bombeiros, né, a saúde, a alimentação, esses são serviços essenciais. Aí o PL, ao colocar a educação em formato presencial como atividades essenciais, ele vai impedir que as escolas fechem em qualquer situação, né? E aí ele ganha ele se torna muito sedutor, porque normalmente as pessoas não vão dizer que a educação não é essencial. E a gente precisa fazer essa diferença. A educação é um direito social fundamental, né? E como, em consequência, ele é um bem essencial para nós. Só que, quando coloca a educação como serviço essencial, ela deixa de ser direito fundamental à vida e pode se tornar uma ameaça à própria vida. Então, dizer que a educação é essencial não é colocar a educação como serviço essencial. Para que ela seja fundamental, para que ela seja essencial, ela precisa proteger a vida e não ameaçar a vida. Se a escola se torna esse espaço de contaminação, ela não está sendo o espaço que ela sempre foi, que é o espaço da proteção. Com certeza. Professora, agradeço novamente sua presença, infelizmente nosso tempo está acabando, e seja sempre muito bem-vinda aqui ao NBTV. Imagina, eu que agradeço, nós somos de casa, né? Somos da universidade, e eu acho que esse é um espaço muito importante, a gente está sempre debatendo, trazendo essas questões que estão na nossa agenda política e que a gente precisa incidir, né? Eu acho que a gente não tem só que avaliar ou acompanhar, a gente precisa incidir para que essas agendas, para que esses retrocessos
não venham, né? Acho que o nosso papel é lutar pelo avanço. Nesse momento, a gente só luta para não retroceder ao pouco que nós conquistamos. Mas, assim, os cortes orçamentários, inclusive para a educação, mostram que o compromisso, na verdade, não é com a população, não é com a educação, ao contrário, né? Verdade. Bom, e esse foi mais um NBTV Entrevista, e você continue acompanhando a gente pelas redes sociais. E até a próxima.